Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu vou continuar a série onde eu demonstro como que eu vou aprender o Elixir. Elixir é uma linguagem escrita sobre o Erlang, que tem ali, né, que é uma linguagem que roda sobre uma VM, que isso que é bastante resiliente e tudo mais, não consigo falar muito ainda, beleza? Eu comecei essa série num vídeo mais ou menos despretensioso, mas o feedback foi bem legal e acho que aqui eu vou conseguir resumir bem para você um processo mais duro de aprendizado sobre uma linguagem, nesse caso, que eu não tenho nenhum tipo de experiência, né? Então, no episódio passado, só para relembrar um pouquinho, algumas coisas que são interessantes. Eu nunca programei com Elixir, eu nunca programei com Erlang, eu nunca estudei a VM do Erlang e eu só sei de longe as potencialidades aí, né, desse ecossistema e tudo mais. Então, eu poderia começar, né, de N maneiras. Eu poderia começar, por exemplo, aprendendo Erlang e depois indo para o Elixir. Já que o Elixir é construído em cima do Erlang, eu poderia fazer isso. Então, eu construiria uma base mais sólida e depois colocaria a abstração em cima. Era uma opção. A outra opção é eu começar pela abstração, que é o Elixir ali, que traz facilidades sobre esse ecossistema do Erlang. E aí eu sei que tem um buraco aqui no meu conhecimento, que é o buraco de base de Erlang, da VM do Erlang e tudo mais, que eu em algum momento posso decidir preencher. Por que eu posso decidir? Porque pode ser que não isso, dado o requisito de performance que eu vou colocar para mim até onde eu quero chegar, pode ser que não sacar da VM do Erlang não seja um bicho de 7 cabeças aí, não seja uma âncora para onde eu pretendo chegar. Eu gosto sempre de lembrar que eu encaro o treino como um meio para você se desenvolver, para buscar a performance que é interessante para sua vida naquele momento. E o nível de performance exigida fala sobre a profundidade, intensidade e tudo mais aqui do seu treino. Nesse primeiro momento, eu ainda não defini o meu objetivo ali de performance, o que eu quero ser capaz de fazer em determinado contexto para direcionar direcionar mais claramente o meu treino. Eu aqui estou no momento de exploração para entender quais são as minhas possibilidades. Eu, infelizmente, não tenho um professor de Elixir aqui do meu lado para conseguir me direcionar e tal. Então, eu vou construir a minha linha de raciocínio aqui. Esse é um dos perigos do autodidatismo. Pode ser que eu entenda alguma coisa de maneira equivocada e sem ter uma pessoa que manje mais do que eu nesse momento do meu lado, pode ser que eu dê uma escorregada. Então, provavelmente, depois do meu período de exploração inicial, eu quero só conhecer um pouco mais. Quando eu entrar no período de treino mesmo, que eu vou querer, beleza, eu quero ser capaz de fazer isso. Eu vou desenhar aqui um treino para mim, eu vou tentar procurar no mercado pessoas que são referências em Elixir, que já trabalham com isso, para ver se eu posso conversar com elas, para medir se o que eu estou fazendo está fazendo sentido, para eu ir me regulando, justamente para eu não cair naquele perigo do aprendizado negativo, que é quando você aprende alguma coisa não da melhor maneira possível, isso te faz trabalhar pior. Beleza? Então, o que vai rolar, né? Como que eu tô nesse exato momento aqui, nesse segundo vídeo aí da série. Eu cheguei, se eu for aqui na documentação do Erlang, eu cheguei aqui, ó, na parte de controle de fluxo. Então eu explorei, depois do primeiro vídeo, eu explorei os operadores básicos. Então aqui, ó, explorei aqui operadores em cima de lista, né, em cima de string, os operadores aqui em cima para fazer as operações de booleanas e tudo mais. Depois eu fui para o pattern matching. E aqui, ó, acho que é importante de novo saber, eu não fiz nada que não esteja aqui na documentação. Eu estou seguindo que nem um robozinho treinado, porque se eu não sei nada, eu busquei a fonte de maior autoridade. Então a documentação do Elixir, depois do código fonte do próprio Elixir, é a documentação de maior autoridade em relação... Qual que é a diferença, né, do código fonte para essa documentação? Que isso daqui foi feito para facilitar o meu entendimento, é uma história que está sendo contada, diferente do código que é escrito para rodar, beleza? E se puder facilitar o entendimento, legal demais. Obviamente que eu sou a favor, né? É uma das coisas que eu
falo bastante aqui no canal, né? O seu código tem que rodar e ser entendível pelas pessoas, CDD e por aí vai, mas a documentação é um documento escrito em formato de história aqui para eu poder dar o meu passo inicial, né? Acho que não preciso ficar justificando muito que entrar pela documentação é mais fácil do que eu tentar aprender Elixir vindo do código-fonte do Elixir, beleza? Então eu venho aqui, ó, passei pela parte de Pattern Matching, que é uma parte um pouco mais densa assim no início da documentação. Ele deixa claro que ainda vai ter muita coisa de Pattern Matching mais pra frente, beleza? Obviamente que eu não sou capaz ainda de te explicar exatamente como que ele faz, como que ele implementa isso, quais são os detalhes, mas basicamente o Pattern Matching aqui, né, eu vou falar sobre essas associações que eu já tenho feito, mas você quer pegar uma construção que você tem e desconstruí-la colocando valores que tem ali dentro em variáveis, ignorando algum tipo de valor, fazendo condicional nessa desestruturação. Tanto esse tipo de exemplo, né, que eu tenho aqui uma tupla e eu quero desconstruir essa tupla em 3 variáveis aqui, por exemplo. E aí, enfim, né, eu fiz o básico, gente. Copiei o que estava na documentação e fui colocando aqui no terminal para ir testando a parada. Então aqui tem bastante da parte de controle de fluxo, que foi meu último teste e tudo mais. Beleza? E aí o último capítulo aqui que eu parei, né, foi justamente o case cond and if, aqui que são estruturas de controle de fluxo aí. Então, qual que é o que foi mais que eu até agora captei aqui, né, dessa jornada inicial, tentando dominar o Elixir aí. Então, acho que eu troquei aqui, né, de aba, que ali eu fico com minha colinha para fazer o episódio para vocês, mas coisas são legais. Claramente nós temos aí, né, associações entre o Elixir e o Ruby, coisa que eu já tinha falado anteriormente aí para vocês. Então, uma coisa que ficou bem nítida aqui para mim é essa palavra aqui, unless. Então, o unless eu lembro que foi uma palavra que me gerou bastante ruído quando eu estava programando em Ruby, né? Lembrar que o unless era a negação do if, e aí queriam que eu falasse que o unless era a não ser, a não, a menos que. Eu falava, meu filho, você não está entrando na minha cabeça não, vai ser not. Unless é not if. Tudo mais, mas dá para ver claramente aqui, né? Essas associações. Uma outra associação que também fica clara para mim é que quando vai para o Pattern Matching, eu lembro automaticamente do Scala. Quando eu fui programar em Scala, eu nunca tinha visto Pattern Matching antes, né? Essa estrutura dentro da linguagem e tudo mais. Mas como eu já vi agora no Scala, quando o Elixir me apresenta que ele tem suporte a Pattern Matching, já não machuca muito a minha cabeça, né? Então, com certeza isso passa mais tranquilo pela minha mente. E esse é um assunto que eu volto para falar, né, sobre a aprendizagem e a importância da variabilidade. De vez em quando você não vai aprender novas línguas, você não precisa ter um objetivo de performance com o seu aprendizado da nova linguagem de programação ou do novo framework para você trabalhar. Você pode simplesmente, talvez eu chegue nisso, né, eu posso botar assim, putz, eu quero fazer um software com Elixir só para comparar. Qual que é o meu objetivo de aprendizagem? Ser capaz de comparar um pedaço de software feito com Elixir com um pedaço de software e o seu ecossistema aqui, né, por exemplo, e um pedaço de software feito com Java e seu ecossistema para o mesmo tipo de problema. Aí, ou para vários tipos de problemas. Beleza? Então, acho que a parte legal de você introduzir essa parte de variabilidade na sua vida, na sua vida profissional, é a sua capacidade de transferir esse conhecimento entre ecossistemas aí que você vai enfrentar. Pensando aqui, né, em dificuldades que eu tive até agora, acho que eu não tive ainda uma dificuldade grande, beleza? Porque, de novo, acho que tem essa parte da transferência que está acontecendo aqui. Eu tenho várias construções na minha mente que eu estou conseguindo reaproveitar. Então, parte do Pattern Match, toda a parte de controle de fluxo, declaração de variável, declaração de função anônima ali. Então, por exemplo, no Scala,
tinha suporte, mas no JavaScript a gente declara a função anônima regularmente. Então, obviamente que eu consigo transferir isso para o Elixir e me adaptar com a sintaxe. A coisa mais diferente para mim do Elixir até agora, né, dado a minha trajetória com linguagens de programação, que pelo que eu entendi até agora, o Elixir não é uma linguagem. Eu só cheguei no capítulo 5, são 32 capítulos na documentação. Beleza? Então, se eu falar uma grande groselha, eu espero que você possa me perdoar. E eu estou seguindo a documentação e não estou olhando lá na frente. Beleza? Justamente porque pouco importa o que está lá na frente para mim, porque eu sei que eu vou fazer o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e por aí vai. Mas o Elixir se declara no seu site como uma linguagem funcional. É diferente, por exemplo, do JavaScript, do Scala, ou do Kotlin, que são linguagens que suportam paradigma funcional, mas elas também abraçam paradigma orientado a objeto. Então, no Elixir, eu acho que é uma coisa que fica meio nítida aqui, né? Deixa eu só fazer um código aqui com o vídeo pausado para mostrar para você. Então, vou só mostrar aqui, né? Acho que é uma coisa que fala muito sobre realmente a linguagem ser funcional aqui, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e declarar um vetor, né, dentro do Elixir. E agora eu quero saber qual que é o head, aí, o primeiro elemento desse vetor. Então, tem aqui uma função que chama HD, se eu não me engano, que eu consigo pegar o head e tem aqui a função TL, que é o tail, que eu consigo pegar o resto aí da lista. Claramente, se essa linguagem fosse orientada a objeto, a gente teria algo assim, né? x.head e x.tail, por exemplo, né? Ou algo assim, se fosse a linguagem suportasse paradigma orientado a objeto. Talvez suporte e eu que não saiba nesse momento, obviamente, né? Mas eu acho que isso para mim é a coisa mais, acho que isso para mim é a coisa mais diferente aqui, né? Por mais que eu já tenha lido bastante, já tenha explorado o lado funcional nas linguagens que eu trabalho, né? Então Java, Scala, já mexi, já usei bastante no Kotlin, no JavaScript e por aí vai. Mas acho que eu nunca estive numa linguagem que abraça como cidadão de primeiro nível o paradigma funcional. Então eu estou curioso para saber, na hora que eu passar pela fase de exploração inicial, né, entender mais do ecossistema e for decidir o que é que eu vou querer ser capaz de fazer de fato com o Elixir, eu estou curioso para saber como é que eu vou lidar com isso, como é que meu cérebro vai bolar aqui as construções. Vai ser legal derivar uma métrica do CDD para o Elixir para eu controlar a complexidade do meu código e tudo mais. Beleza? Outra coisa aqui, né, para também que acho que é legal de falar nesse segundo vídeo, é a importância de você alinhar suas expectativas em relação ao domínio de algo, né? Quanto menos background você tem naquilo, mais duro é dominar, mais lento você anda, mesmo na exploração inicial e tal. Então, por mais que eu nunca tenha trabalhado com a linguagem puramente funcional, nem sei se o Elixir é, né, mas está parecendo que é. Eu já trabalhei com outras várias linguagens que até agora me possibilitaram transferir conhecimento para o Elixir. Mas vai ter uma hora ali, né, dos agentes e não sei o que do Elixir, que eu acho que eu nunca vou ter trabalhado com algo naquela estrutura e tende a ser mais duro. Então, é importante você saber que se você dominar alguma coisa, é um processo difícil. Beleza? Quanto menos background você tem, mais duro é. Mas mesmo que você tenha muito background, no mínimo vai ser trabalhoso. Então, de vez em quando é trabalhoso e é muito complexo, porque tem várias coisas na sua cabeça que tem que se conectar e tal. De vez em quando pode ser até mais fácil. Imagina que eu vou querer aprender Kotlin. Kotlin para mim seria fácil. Poderia ser trabalhoso por quê? Porque a sintaxe, não teria que aprender a sintaxe direitinho e tal, né? Por mais que eu já tenha usado o Kotlin, eu nunca explorei ali profundamente e tudo mais. Mas eu já fiz review de código em Kotlin, já parei com gente programando em Kotlin e tal, e fui muito útil nesse momento. No Elixir talvez eu fosse menos. Então lembra de alinhar, de entender que vai ser duro, porque se você achar que vai ser fácil e é duro, você setou mal a expectativa sobre o seu objetivo. Isso tende a ser frustrante.
beleza? Quando você vai para uma linha ali das teorias de motivação para falar sobre, para você pensar, né, em moderadores de performance e comprometimento em geral, é um moderador interessante de performance. E uma das formas de você gerar comprometimento é você ter claro os porquês que você está buscando aquele objetivo, né? Ter claro aonde você se encontra em relação à possibilidade de buscar aquele objetivo. Então, você ficar desalinhado em relação à dificuldade que você vai enfrentar tende a ser perigoso, beleza? E a última coisa que eu vou precisar achar, vou caçar aí, né, alguém que manje de Elixir para eu conseguir ter contato com essa pessoa, se ela puder, obviamente, para poder regular o meu aprendizado durante o processo, tá bom? Bom, era isso. Eu tenho só um detalhe, né, caso você tenha visto até o final aqui do vídeo. Eu acho que seria muito interessante eu conseguir transmitir, né, gravar enquanto eu estou na documentação. E aí eu tô pensando, eu nunca usei a Twitch, mas eu acho que agora seria um caso legal aqui na Twitch, quando eu fosse pegar para fazer a documentação, fazer a streaming via Twitch e pegar esse vídeo e depois gravar, obviamente, trazer aqui para o YouTube e tal. Se você achar que é uma ideia boa, quiser comentar, vai ser legal. Eu tô em dúvida como é que eu faço para ir comentando sobre este processo de aprendizado aí também para você. No próximo vídeo que eu for trazer, eu já vou também me preparar melhor para explicar as coisas que eu aprendi. Esse daqui eu não fiz isso, eu quis mais só fazer mais em estilo documental para dizer onde é que eu tô, as coisas que eu até agora percebi, mas eu poderia ter explicado pattern matching, eu poderia ter explicado as outras coisas, talvez eu volte em outros vídeos explicando cada um dos capítulos que eu avance aí, beleza? Mas, bom, basicamente era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder pra você, beleza? Era isso, tchau!